Mateus, capítulo 11, verso 25. Diz assim: Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, ou alívio, nas versões mais conhecidas. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos, o verso 28 aí começa com esse chamado de Jesus, esse convite, nós podemos dizer: vinde a mim. Depois de o Senhor fazer uma oração, uma breve oração em voz alta, porque foi registrado, e então a gente entende que ele disse isso em voz alta, louvou ao Pai, porque o Pai escondeu as coisas dos sábios, dos cultos, mas revelou aos pequeninos, diz que assim foi da vontade dele, e que quem conhece verdadeiramente o Pai é o Filho. Então ele em seguida diz: vinde a mim. Por que vinde? Porque Jesus fala vinde. Então, primeiro a gente precisa pensar nisso, vinde, por quê? Porque a gente está longe. A humanidade estava longe, desde que o pecado entrou no mundo, a humanidade estava longe de Deus. Está longe de Deus. Pois desde o princípio, esse convite, ou esse chamado de Deus já vem sendo declarado em toda a Escritura. Lá em Gênesis diz que quando Adão e Eva pecaram, se esconderam. Ou melhor, eles foram primeiro fazer as folhinhas para se tapar, e logo em seguida eles perceberam que Deus vinha vindo, e diz o texto: ó, Deus vem aí. Se esconderam. E diz o texto que Deus, procurando-os, chamou: Adão, onde estás? Onde está, Adão? Vem aqui, Adão. Onde é que você foi? A gente não nos encontrávamos aqui todo dia. Por que agora você está escondido? Vem aqui, Adão, perto de mim. E assim a Escritura vai ecoando esse chamado, esse convite de Deus. Oh, a humanidade, venha a mim. A gente vê isso lá em Malaquias, quando termina o Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento. Lá no verso 7, Deus, do capítulo 3, vai dizer que se nós voltarem a Deus, Deus fala isso: tornem para mim, ou voltem para mim, e então eu tornarei para vós. Voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos, está lá. Então a gente vem para Mateus e diz aí: Jesus, vem a mim. E se a gente for lá para Apocalipse, tem uma afirmação tão tremenda em Apocalipse, porque quando chega Apocalipse, já a sua igreja, Jesus não pode mudar, continua dizendo: quem tem sede, venha, e quem quiser beber, beba de graça da água da vida, Apocalipse 22, 17, mas então diz também lá que a igreja do Senhor, ela também agora tem uma frase que ela diz, também ela tem um chamado, e o Espírito é quem produz junto com a igreja esse chamado, porque foi o Espírito quem não nos deixou órfãos, o Senhor Jesus disse, e Ele foi para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, e mandou o Espírito Santo, e Ele junto de nós, diz Apocalipse, que o Espírito e a igreja dizem: vem, Senhor, vem. O Senhor primeiro está chamando: venham a mim. Mas quando chega em Apocalipse, ele continua dizendo: olha, quem quer e tem sede, vem. E a igreja também diz: vem noivo, vem cordeiro, vem ancião de dias, vem raiz de Davi, filho de Davi, vem leão da tribo de Judá, vem o Alfa, o Ômega, vem nosso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso é a igreja clamando: vem. Mas lá em Mateus nós vemos o Senhor chamando. A sua igreja ainda está ali sendo
preparada, formada, para que lá nesse dia, ela junto do Senhor, agora ela sente essa necessidade de estar na presença do Senhor. Mas aqui em Mateus ele está chamando, venham. E quem ele está chamando? O texto diz quem ele chama. Ele chama os cansados. Chama os cansados e sobrecarregados. Quem são esses cansados e sobrecarregados? Às vezes a gente coloca alguns rótulos, os cansados são estes. Mas o que a palavra diz a respeito desses cansados, desses sobrecarregados? E quando a gente olha para a Escritura, nós vamos ver que os cansados são todos os homens, é toda a humanidade. Nós somos cansados e sobrecarregados desde o dia que o pecado entrou no mundo. Diz que Adão agora, com o suor do seu rosto, ganharia o seu sustento. Agora ele iria se cansar, algo que ele não tinha mais. E agora a terra produziria abrolhos, espinhos, coisas que incomodariam, produziria um trabalho desgastante. Que agora a mulher com dores daria luz a filhos. Com dores. E agora ela estaria sujeita ao seu marido. E aquilo produziria, como nós sabemos, produz até hoje ruído, pressões, cansaço, sobrecarga. Esse é o pecado que entrou no mundo. Então, quando nós olhamos para Jesus e Ele aqui chamando, eu queria pensar um pouquinho com os irmãos. Quem são os sobrecarregados? E será que nós não permanecemos cansados e sobrecarregados? Pastor, mas nós estamos na igreja. Mas permita o Espírito Santo falar no seu coração. Quem sabe você está aqui hoje, nessa noite, mas continua tendo uma vida de cansaço, de sobrecarga. O que será que a palavra do Senhor tem para nos dizer? O que será que ela quer nos ensinar sobre esse cansaço, essas lutas da vida? E a gente vai ver que os primeiros cansados que Jesus aqui se refere tem a ver com as pressões da vida. Que pressões? As lutas do nosso dia a dia. As lutas que se apresentam. As lutas que vêm nos afrontando muitas vezes, os sentimentos, as coisas que embatem dentro do nosso coração e nos provocam tantas coisas. Digo, os efeitos do pecado na humanidade, na sociedade, no nosso dia a dia. Esses efeitos inevitavelmente batem em nós. Mas será que é isso? Se você voltar aí no capítulo 11... mesmo no comecinho do capítulo, o que está acontecendo? É o mesmo contexto, é mesmo momento daquilo que está aí se passando. Jesus, ele está com seus discípulos e então chegam até ele João Batista, os discípulos de João Batista. E eles chegam para Jesus, olha, João Batista quer saber, é tu aquele que haveria de vir ou é outro? Depois, se você quiser ler, leia aí o capítulo 11, no comecinho, você vai ver isso. E Jesus, então, quando ouve essa pergunta, diz que ele, então, cura os doentes, os enfermos. Ele diz, diz o que vês. Os cegos veem, os surdos ouvem. É anunciado aos pobres o evangelho. Aqueles que estavam sobrecarregados das suas doenças, das suas feridas, os pobres, os que tinham necessidades. Mas se a gente voltar um pouquinho mais, no capítulo 9, verso 35, diz assim, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino de Deus e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a seara. Os cansados, o primeiro grupo dos cansados que Jesus está aqui se referindo, são aqueles que estão cansados das suas enfermidades, que tenham assolado, cansado das perdas, das dores, dos sofrimentos dessa vida, das pessoas que vão embora da nossa vida, que partem, que morrem e ferem o nosso coração. Talvez um filho que se foi, um pai que se perdeu, uma mãe
talvez um irmão, um amigo, não sei, a gente perde isso, fere e muitas vezes essa ferida fica. São aqueles que sentem-se desamparados, sem quem pedir socorro, sentem-se abandonados, com um sentimento de frustração. Aqueles que sentem-se abusados ou foram abusados de alguma forma. Há tantas formas de ser abusado. Aqueles que foram violentados, seja por palavras, seja por gestos, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja sexualmente. Tantas formas há de se violentar e de se agir com violência contra as pessoas. Aqueles decepcionados com gente. Decepcionado com amigos, com pais, com irmãos, com filhos, com esposa, com esposo, decepcionados. E aquela ferida ali, aqueles que sentem-se com profundas tristezas inexplicáveis no fundo da sua alma, com lembranças dolorosas do seu passado, os que se sentem solitários, sozinhos, aqueles que estão sobrecarregados talvez do trabalho, literalmente o trabalho, e trabalham, porque almejam algo e aquilo não vem, mas o cansaço vem. E não produz alegria, e ele continua trabalhando e sobrecarregado. Quem sabe muitos de nós estamos cansados hoje, sobrecarregados de sentimentos que vão sendo lançados sobre os nossos ombros como um fardo, um peso, algo que vai nos ferindo, nos oprimindo, nos machucando, e quem sabe a gente chora escondidinho no nosso canto, quem sabe a gente fica remoendo as coisas e ninguém mais sabe, mas a gente sabe que a gente está cansado, que a gente está sobrecarregado, e a esses o Senhor está dizendo: vem. Aonde você vai encontrar socorro? Em Cristo. Ele diz: vem a mim. Você está cansado, seja do que for, vem a mim. É isso que Jesus diz. Às vezes a gente olha e diz: mas essa mensagem é humanista. Não, é uma mensagem de Cristo. Porque ela não para aqui. Ela continua, mas o Senhor chamou aqueles que estavam cansados e sobrecarregados, seja no seu corpo, seja nas suas emoções, seja na sua mente. Ele chamou a todos os cansados e sobrecarregados. E o Senhor hoje continua chamando, nessa noite, e Ele quer tratar de tantos corações hoje sobrecarregados. Sobrecarregados de casamentos fracassados, de famílias destruídas. Quem sabe da vida financeira que foi-se por água abaixo. Quem sabe cansado, sobrecarregado de ter tanto, mas continuar cansado e sobrecarregado. Ele continua chamando: vem, vem a mim. Se não for para te servir, quem sou?